paz do Senhor para os irmãos, amém? Dá para ouvir bem com a máscara, né, irmãos? Muitos aqui me conhecem, né? Já sabem a minha história. Mas eu quero glorificar o nome do Senhor com cada testemunho, cada milagre que Ele realizar na minha vida. Porque depois que Ele me levar, eu vou glorificar lá em cima eternamente. Né? Aí vai cessar os testemunhos aqui. No ano de 2010, em outubro de 2010, o Senhor recolheu meu filho caçula com 23 anos. E depois disso, eu fiquei com um bloqueio emocional. Mais um, né? Fiquei com um bloqueio emocional que eu não conseguia nem pensar no nome do meu filho. Cada vez que eu pensava, eu fazia assim como se eu estivesse com dor de parto. E estava mesmo. Porque a mãe, ela tem três dores. A dor de trazer o filho ao mundo, a dor de gerar o filho para Deus enquanto ele está aqui no mundo, e a dor de ver muitas das vezes o filho partir para sempre do mundo. Ninguém nasce salvo, nasce escolhido, mas geralmente a mãe, ela luta pela salvação dos seus filhos, não é verdade? Ela quer que os filhos estejam onde ela estiver. Então, eu fez agora 10 anos e 7 meses, eu me sentindo uma prisioneira de mim mesma, nesse sentido. Eu não podia ouvir o nome dele, eu não podia falar. Quando eu falava, eu chorava muito, e às vezes eu falava por causa do costume, falava. E cada vez que eu falava, eu chorava muito e eu me contorcia assim, com muitas dores. Quando foi 3 anos e 7 meses depois, o Senhor, no ano de 2014, recolheu meu filho mais velho, com 34 anos na época. Mais um bloqueio. Mais uma dor em cima de outra dor. Não sei se tem alguma irmã aqui que já viu algum filho seu partir antes de ti. Meu desejo é que não, porque é uma das piores provações que uma mulher possa passar nessa vida. Mas glória a Deus, nesse tempo todo, foram 10 anos e 7 meses. Alguém pode até perguntar, mas Deus não podia ter feito logo esse milagre? Claro, Ele poderia até impedir. Mas em tudo Ele tem propósito. E Ele também prova a gente, na água e no fogo, né, irmã Creuza? Quando está queimando muito, irmão Vanil, Ele nos põe na água. Quando a gente está afogando, Ele traz para o fogo. É assim que o Senhor faz. A caminhada aqui, nós somos só rosas, temos que pregar os espinhos também. Porque já foi o tempo que se falava, vem para Jesus, porque Ele vai te dar de tudo. Não, isso não existe. Tudo é Ele. Se você tem Jesus, você tem tudo. Se você não tem todo o ouro do mundo, você não tem nada, o crente Miguel, né, pastor Robson? Melhor que tudo é ter nada e ter tudo. Você pode não ter nada, mas ter tudo com Jesus. E eu vim nesse padecer. Um padecer. Ouvi as pessoas falando os nomes deles perto de mim. Cada vez que eu ouvia, era uma dor muito grande, que eu ficava por dentro. Senhor, tem misericórdia de mim, me sustenta, me sustenta, me sustenta. A frase que eu mais falei. E de um tempo para cá, eu não comentei nada com ninguém. Eu me vi assim, me peguei pensando no nome deles. E aí eu fui treinando a mim mesma. Falei assim, Espírito Santo, me capacita. Eu não posso viver assim. Pelas medicinas da terra, eu estava diante de psicólogos. Aliás, psiquiatra, que eu ouvi de uma doutora que para mim psicólogo não adiantava mais. Psiquiatra passaria remédios. E muitas das vezes eu falei e repeti. Respeito à medicina, porque Jesus tem um médico que se chamou Lucas. Tinha um discípulo chamado Lucas que era médico. Mas eu quero ficar na dependência de Jesus. Foi uma escolha minha. Não que eu estou mandando ninguém fazer isso aí, vai de cada um. E nunca dá errado. Nunca dá errado. Jesus não é uma droga que depois vai ter consequências graves, não. Jesus é a dose mais forte dentro de nós. E assim eu fui.
Nesses 10 anos e 7 meses. Não são 10 meses, não é um ano. 10 anos e 7 meses. Foi difícil? Foi, muito. É difícil viver sem eles? Muito. Pior é viver sem o Espírito Santo, irmãos. Porque os filhos não são nossos. E uma hora o Senhor pode tomar para Ele, e a gente tem que respeitar. Ele é Deus, Ele que criou. Mas continuar não é muito fácil, não. Mas fica tudo muito fácil quando você fica na dependência do Espírito Santo. Ele está na terra. Ele é o Consolador. E aí, quando chegou agora no início do mês de maio, eu senti algo diferente dentro de mim, que eu olhei assim para dentro de mim mesma, que eu já nem gostava de olhar muito, mas eu olhei para dentro de mim mesma, senti que tinha algo diferente, assim. Eu estava me sentindo mais leve. Aí eu pensava, eu falei assim, eu vou pensar de propósito. Aí comecei a pensar no nome deles. Meu Deus, quando foi? Foi agora, uma semana mais ou menos. O meu filho Tiago, o evangelista Tiago, os irmãos conhecem. É o aniversário dele, foi agora dia 12 de maio. E eu pensei assim, vou dar um presente para o meu filho. Porque não tem ninguém que sofra mais vendo uma mãe sofrer do que a mãe dela ou os filhos. E o pai. São as pessoas que mais sofrem, na verdade. E aí eu não falei nada para ele. Ele nem sabia, porque cada vez que ele via que alguém falava o nome dele, ou eu falava, era pior quando eu falava, que eu fazia assim, me contorcia, ele ficava assim parado, com os olhos cheios de lágrimas. E eu sofria mais por ver meu filho sofrendo, por me ver naquela situação. Que a mãe, ele não quer ver os filhos sofrer, né? E aí foi assim, agora, semana, eu publiquei com muita honra, glória a Deus por isso, lá no Facebook, para que o mundo inteiro veja. Aonde chegar aquele testemunho, eu quero que chegue, eu peço ao Espírito Santo que ele leve nas asas do vento tudo que eu publicar nas minhas redes sociais a respeito do Senhor Jesus, ou até mesmo a respeito de mim, porque quando a gente fala, não estamos falando de nós, Ele vive em nós. Se você superou algo na sua vida, creia, foi o Senhor que habita em você. Nunca foi sobre nós, é tudo sobre Jesus. E aí, eu publiquei sem falar nada com ele, senti que ele emudeceu, ele ficou muito mexido, porque afinal de contas são os irmãos dele, né? E eu fiz questão, meu Deus, eu não podia ver as fotos dos meus filhos. Eu não podia ver fotos dos meus filhos. Era terrível, irmã Creuza. E eu falei, Senhor, está doendo. Eu estou sofrendo, mas eu vou romper também com esse gigante. Porque o gigante, ele cai por terra. Mas a gente ainda tem que tirar a cabeça do gigante. Davi não se contentou só em matar Golias. Ele pegou a espada, enfiou na cabeça de Golias e cabeça do gigante. Não se contente em ver o gigante caído, não. Corte em nome de Jesus a cabeça dele e apresenta para a glória de Deus. E aí eu consegui fazer um pequeno vídeo, que é uma coisa que eu gosto muito, diga-se de passagem, gosto mesmo, faço para a glória de Deus. E eu coloquei lá, e quando eu vi as fotos dos meus filhos, o Senhor ministrava meu coração. Eles não estão mortos, eles estão vivos. Chore de alegria, eles estão vivos, né, irmão Vanil? Porque nossos filhos são do Senhor. Muitas das vezes você pensa, fica na dúvida, será que meus filhos foram? Foram, sabe por quê? As orações de um justo estão todas diante de Deus no odre dele. E nos últimos momentos da pessoa na terra, não vamos julgar, irmãos. Fulano foi para o inferno, o outro lá era não sei o que, foi para o inferno. Isso não depende de nós. Nós não sabemos os últimos momentos ali com aquela pessoa e o Espírito Santo, né? O céu vai ser um lugar de surpresas. E aí, eu fiz aquele pequeno vídeo, chorando, sim, porque eu também sou um ser humano, né? Forte é só o Senhor. Mas alegre porque eu estou livre.
E eu vou citar aqui, para a honra e glória do nome de Jesus, o nome dos meus lindos filhos, que estão agora lá no seio de Abraão. Eles estão lá no seio de Abraão. Aleluia. Aleluia. Eles estão aguardando. Os corpos deles estão agora na terra, sim. Porque ao pó voltaremos. Mas em breve eles vão ouvir o chamado e eles vão ressuscitar. Aleluia. E nós também subiremos juntos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele tudo fará. Creia, porque a Bíblia diz que aquele que leva a semente, gemendo e chorando, voltará com júbilo, carregando seus feixes. É com lágrimas, é com lágrimas que um filho vem ao mundo, é com lágrimas que ele vai embora, Mas outro dia eu falei lá em casa, quando um bebê nasce, irmã Edeusa, se ele não chorar, o médico dá um tapinha no bumbum dele, ele tem que chorar. Se não chorar, não tá bom. A gente chega chorando, mas a gente também vai embora chorando de alegria. O salvo não vai embora triste, ele vai embora chorando de alegria. Quando você vê um salvo ali, dentro de um caixão, observa o semblante desse salvo, ele parece um bebê dormindo, saciado. Não é verdade? Um semblante de paz, um semblante de inocência, de que tudo de ruim ficou para trás. De ruim que esse mundo traz. E foi assim, irmãos. Estou contando tudo isso aqui. Nunca pensei de contar que Deus recolheu 2 filhos meus, mas não são nossos, são do Senhor. Mas saiba que tudo é o que o irmão cantou, tudo que Jesus conquistou na cruz, Ele conquistou isso também. Ele conquistou a dor de uma mãe superada pelo amor. O amor do nosso Deus. Não tem nada maior do que o amor do nosso Deus. E se Ele diz que tudo eu posso naquele que me fortalece, eu posso, e ponto final. Estou emocionada porque eu sou carne, né? Tenho um espírito dentro de mim, estou viva, né? A gente se emociona sim. E se quiser chorar, chora, irmãos. Quantas vezes eu chorei, porque chorar não é vergonha, choro alivia a alma. Então, o nome dos meus filhos, para quem sabe, para quem não sabe, para o mundo inteiro ouvir. Jean Pierre da Silva Oliveira. Jean Pierre da Silva Oliveira. Jean Pierre da Silva Oliveira. Juan Gustavo da Silva Oliveira. Juan Gustavo da Silva Oliveira. Juan Gustavo da Silva Oliveira. Cidadãos dos céus, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Damos o nosso coração, damos o nosso viver, damos tudo que nem é nosso, é tudo dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Obrigada, pastor Galdino.